Provérbios capítulo 1, que é concentrado na questão da sabedoria, tá? Onde nós começamos a conhecer a sabedoria que provém do Senhor, tá bom? E aqui, ele não é só a abertura de um livro, tá? É uma forma de iniciar uma jornada que vai nos guiar no discernimento. Provérbios e Eclesiastes, eles não são livros muito espiritualizados. Eles são livros mais realmente de discernimento prático da vida, tá? O que retrata aqui? Parece que Salomão, ele já experienciou muitas coisas, viveu muitas coisas, viu muitas coisas. Esse compilado de informação que ele tinha, junto da sabedoria que Deus entregou para ele, faz com que ele, então, escreva esses livros, esses ensinamentos sagrados, que hoje são, segundo o nosso entendimento, inspirados por Deus, tá? Então, o que este livro de Provérbios, ele nos direciona? A entender o caminho que é percorrido pelo tolo e o caminho que é percorrido pelo sensato. Você vai ver que ele compara muito o tolo, quem age de forma tola, e quem é aquele que tem uma sensatez, que utiliza a sabedoria como recurso para viver a sua vida, ok? E aqui, então, no livro de Provérbios, nós temos um mapa espiritual prático. É como você realmente, cara, viver a sua vida na prática. Você vai conseguir, com esse entendimento do estudo de Provérbios, olhar para a sua vida e observar onde você está cometendo erros, onde você está falhando, onde você está provavelmente sendo negligente na sua vida, tá bom? E aí, o que o livro de Provérbios nos mostra? Que a maioria dos problemas não é por falta de inteligência e de capacidade. É sempre por causa da rejeição à sabedoria de Deus. Presta atenção. O livro de Provérbios deixa bem claro que os nossos problemas, a maioria deles, são causados não porque nos falta capacidade e inteligência, mas muitas vezes porque nós não temos acesso ou negamos a sabedoria de Deus, ok? E sabedoria, é importante dizer para vocês que sabedoria ela não é a mesma coisa que conhecimento. E também não é a mesma coisa que inteligência. Você pode pegar uma pessoa com um QI altíssimo e uma capacidade de inteligência grande que não sabe como levar a sua vida. Tá bom? E você pode pegar uma pessoa que lê muito, tem muito conhecimento, tem um arcabouço de conteúdo muito grande, mas ela não sabe utilizar esse conhecimento, esses recursos que ela tem de cognição para que ela aplique na vida. Então, sabedoria não quer dizer que você tenha que ser necessariamente inteligente, com aquele QI máximo, e nem que você tenha que ter muito conhecimento, tá? Agora, se você tiver um QI alto, uma inteligência aprimorada, tiver conhecimento e ainda tiver esta sabedoria que provém de Deus, querido, sensacional. Sensacional, tá? Então aqui a maior parte do livro é atribuído ao rei Salomão, filho de Davi. E o que nós sabemos? Salomão, ele pediu sabedoria para Deus. Deus concedeu um pedido para ele e ele pediu sabedoria para governar e isso agradou muito a Deus. Ou seja, o que a gente entende? Nós estamos aqui lendo conselhos de um homem que recebeu sabedoria acima de todos os outros de Deus, ok? Mas este mesmo homem também não soube aplicá-la na sua vida. A gente sabe que Salomão, ele deu uma desviada ali, ele deu uma desandada. Mas enfim, essa sabedoria ele tinha. O que nos mostra é que muitas vezes nós temos a capacidade de saber e ensinar, mas temos dificuldade na aplicação da nossa vida, tá? Talvez você vá no psicólogo e o psicólogo saiba te dar excelentes conselhos, mas você olha para a vida dele, tá um caos. Então, tá? Agora, a plenitude da sabedoria é você saber, ensinar e viver na prática, tá? Salomão, ele deu uma desandada neste quesito, tá bom, queridos? Mas é importante porque nós temos aqui um cara que recebeu sabedoria do Senhor e teve acesso a todas as riquezas, todo o poder, toda a glória. Ninguém se tornou e será mais rico, poderoso do que Salomão, tá bom? E aí, vamos lá, então, vamos começar o nosso estudo. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, primeira parte. Eu vou ler para vocês rapidamente, leio e explico, tá? Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles servem para aprender a sabedoria e a disciplina, para entender as palavras que dão discernimento, para obter disciplina e agir com prudência, e fazer o que é justo, direto e certo.
para dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. A quem tem discernimento, então, obterá orientação, para compreender os provérbios e as parábolas ditados pelos enigmas dos sábios. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos a desprezam. A sabedoria e a disciplina, tá? Do 1 ao 7, vamos agora tirar as lições desta passagem, tá? O que aqui Salomão nos ensina, queridos? A sabedoria, ela é ensinada para nos dar discernimento, para produzir prudência, justiça prática nas nossas vidas, amadurecer quem ainda está se desenvolvendo, os jovens, os imaturos, e aperfeiçoar aqueles que já são sábios, tá? Então, o que a gente entende? Deus aqui, ele está direcionando que ele não quer pessoas emocionadas, ele quer pessoas maduras, sábias, prudentes, sensatas, tá? Então aqui você precisa entender que esta tecla da sabedoria de Deus, ela bate muito no fato de você não somente ter uma fé emocional, mas ter uma fé racional, uma fé inteligente, uma fé que busca realmente se desenvolver além das emoções, ok? Por quê? O que nós temos na realidade hoje, diante principalmente da fé? As pessoas buscam milagres, sensações, sentimentos. Elas querem coisas imediatas, mas ignoram princípios básicos e ignoram o poder que provém do conhecimento. Então, você desprezar a sabedoria, o conhecimento e a busca, você simplesmente abre mão. Abre mão da parte principal que provém da sabedoria que vem de Deus. Por quê? Você pode ter experiências, você pode sentir, você pode ter emoção e ficar batendo cabeça a vida toda. Por quê? Você despreza a sabedoria que vem de Deus, que exige que você busque este conhecimento, exige que você esteja interessado em conhecê-la, tá? Nós vamos entender aqui como é que isso funciona, tá bom? Outra coisa importante, a sabedoria de Deus, ela não vai apoiar você. Ela vem para que ela retire de você a sua falta de prudência, a sua falta de discernimento. A sua sabedoria não é a mesma que a de Deus. Então você tem que render o seu entendimento a ela e não querer que ela se renda a você. Se a gente entende que a sabedoria de Deus, ela é a verdade absoluta, que faz definitivamente a nossa vida ser melhor, não tem como, você se submete a ela, você se rende a ela, você pega a sua sabedoria, joga no lixo e pega a sabedoria de Deus para guiar a sua vida, ok? Então, sabedoria, não a sabedoria do mundo, a inteligência, os conselhos do mundo e dos homens. A sabedoria que provém do Espírito Santo de Deus, ela sempre vai estar alinhada com a vontade de Deus, com a verdade. Se você não está alinhado com ela, você não usufrui dos benefícios que ela te traz. Ela é algo relacional e você vai entender, tá? A frase mais importante aqui. Luana, onde eu encontro essa sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? Por quê? Conhecimento e sabedoria humana você tem a rodo. Você abre aqui o TikTok e cada vídeo que você vê é uma sabedoria diferente e alguém falando algo diferente. Cada coisa que você vai assistir, você tem versões diferentes e todas parecem ser muito sábias, todas parecem ser lindas. Mas a gente está falando aqui da sabedoria que provém do Espírito. É algo de uma raiz completamente diferente. Do temor ao Senhor. E o que é temor? Temor não é medo, temor não é pânico. Temor é você olhar para Deus e ter reverência à imagem dele. Você honrar a Deus acima de todas as coisas. Você ter consciência do tamanho, do poder, da autoridade, da santidade, do impacto que representa Deus na sua vida e na humanidade. Nós muitas vezes temos muito mais temor e reverência a homens, a estruturas humanas, do que a Deus. Você respeita, obedece, você segue as regras de quem você tem temor. Se você está passando na rua e vê um policial, você tem temor das atitudes que você está tomando ali. Se você está dirigindo, você tem temor de você estar com alguma questão errada da documentação. Se você está sem cinto, se você está no celular, se você está com algum teor alcoólico. Você teme aquela figura e você a respeita. Você tenta seguir as regras porque você respeita. Então, o que acontece? Nós temos muito mais facilidade de respeitar homens, relacionamentos, de temer as circunstâncias que nos rodeiam do que temer a Deus, que é soberano. E aí a gente inverte os valores.
Porque se você teme aos homens e aos sistemas dos homens, você se submete a eles. E você fica completamente distante do que Deus tem a te oferecer. Porque se você não tiver reverência, temor e honra a Deus, esquece, a sabedoria de Deus não te alcança. O princípio, o acesso começa com temor ao Senhor. Em você olhar para Deus e não, em momento algum, tomar nenhuma atitude sem ter temor a quem Deus é. Sem olhar para Deus e falar, tudo que eu faço, tudo que eu falo e tudo que eu penso, eu estou diretamente conectado com Deus. E Ele está percebendo, avaliando cada mínimo pensamento e atitude que eu estou tomando. E olha que bola de neve. Você não teme a Deus? Você não pensa em Deus para tomar decisão? Você não consulta a vontade de Deus? Você toma a decisão por seus próprios conselhos, por suas próprias vontades. E essas decisões não provêm da sabedoria absoluta e suprema. O que acontece? Você só vira numa bola de neve na sua vida de caos. Problema. E aí você tem problema atrás de problema, fica apagando incêndio, e a sabedoria de Deus lá, oculta, até que você vá para ela e fale, eu tenho temor a Deus, eu quero acessar este conhecimento, essa sabedoria. E aí você entende que acessar a sabedoria de Deus exige, não tem como, exige uma mudança prática de estrutura de comportamento. Ok? E aqui está dizendo que a sabedoria, ela está disponível. Ela está disponível, mas ela precisa ser acessada da maneira correta. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus, tá? Então, é sabendo que Deus nos vê a todo momento. É sabendo que Deus não adianta esconder nada dos homens, Deus está vendo todas as coisas. É sabendo que Deus não vê somente seu comportamento, mas pesa as suas intenções. É sabendo que Deus corrige o que nós fazemos, nós tendo temor ou não a Ele. As consequências chegam para todo mundo tem que pagar a conta das suas próprias atitudes e que Deus recompensa aqueles que também se submetem, temem e obedecem e o servem. Existe recompensa, tá? Então, primeira coisa, Deus tem que estar em primeiro lugar. A sua vida tem que orbitar em volta de Deus e não Deus ser um que orbita em volta de você ou do que é a sua prioridade. Olha para a sua vida e fala, o que está no centro? É meu trabalho? É o meu dinheiro? É minha família? Sou eu mesmo? É o meu problema que está no centro? É a minha dívida? É o meu divórcio? O que está no centro? Tira isso do centro e coloca Deus, porque se você pôr Deus para orbitar em volta de outra coisa, ele não fica. Ele precisa ser o centro. Tem que tudo orbitar em volta dele, para que ele realinhe todas as coisas. Ok? Ele fica no centro para que ele alinhe. Se você deixar outra coisa no centro, sua vida desalinha completamente. É como se você tirasse o Sol do centro e colocasse um planeta. Não vai dar certo. É caos. Ok? Então, você pode ter estudo, você pode ter uma profissão, você pode ter um trabalho, você pode ser expert na sua área e ainda ser um tolo na sua vida emocional, ainda ser um tolo na sua vida espiritual, ainda ter a sua vida pessoal decadente. Você pode ter dinheiro e ainda ser um tolo nas outras coisas. Você pode ter influência, números, relevância no mundo e ainda ser um tolo. Então, presta atenção, a sabedoria ela não negocia com o que o mundo valoriza. Ela olha pra você e fala, você pode ter dinheiro, mas você pode ser um tolo e a tua vida tá um caos. Você pode ter influência e ser um tolo e a tua vida tá um caos. Você pode ter inteligência, um QI altíssimo, ser o melhor na tua área, mas a sua vida emocional e pessoal e espiritual é um caos. Essa sabedoria, ela não quer te dar dinheiro, ela não quer te dar conhecimento em áreas específicas, ela quer te dar estrutura completa para tolerar e suportar e tomar decisões sábias e ser prudente em todas as áreas da sua vida. Ok? Então, sem temor a Deus, não adianta ter dinheiro, não adianta ter influência, não adianta ter inteligência, não adianta ter nada. Porque sem temor a Deus, você não tem acesso a essa sabedoria, tá? E aí, aplicando nos dias de hoje, essa primeira parte, a respeito da sabedoria e do temor a Deus, nós entendemos que nós vivemos agora na época do excesso de conhecimento e o excesso de informação, tá? Você em uma manhã tem acesso a mais conhecimento e informação do que a sua vozinha teve a vida toda, tá bom? Então, é impressionante como que é um paradoxo. O paradoxo é, eu tenho muito conhecimento, eu tenho acesso a toda a informação que existe e a gente nunca foi tão tolo. A gente nunca foi tão tapado. A gente nunca foi tão doente.
Você entende o tamanho desse paradoxo? Porque você vê que o mundo hoje tem muita informação, disponível de todas as maneiras possível, curso de tudo quanto é coisa, especialista de tudo quanto é tipo. Conselho, se você pôr a lupinha aqui da plataforma do TikTok e escrever qualquer coisa, são 50 vídeos no mínimo, dando conselho de tudo quanto é tipo, te dando na mão a informação. Rápida, prática, resumida, com brilho, com letras e com imagens. E a gente nunca foi tão doente. A gente nunca foi tão caótica a nossa vida. Não faz sentido. Vocês entendem que esse conhecimento que ficar assistindo videozinhos de internet para adquirir conhecimento não adianta? Você entende que os videozinhos, você assiste 50 vídeos ao longo do dia e chega no fim do dia e não mudou nada na sua vida? E isso é feito exatamente para nos dar a ilusão de que a gente está avançando. O algoritmo ele é feito para isso. Para a gente achar que aquilo tá avançando a gente de alguma maneira e no fim a gente continua exatamente a mesma coisa. Passam meses e anos e não mudou nada, tá? E aqui, então, a gente tem uma realidade em que nós temos acesso a toda a informação, mas nós estamos cada vez mais ansiosos, cada vez mais impulsivos, as nossas relações estão destruídas, nós nunca tivemos tantos divórcios, os adolescentes e as crianças estão completamente perdidas, as pessoas estão cada vez mais vazias, tá todo mundo precisando tomar um remedinho e procurar ajuda, e nós temos uma superficialidade que onde a gente olha a gente não sabe o que é real. Você já não sabe o que é verdade e o que é mentira. Tudo é forjado, tudo tem uma máscara, tudo tem uma maquiagem em cima. Por quê? Conhecimento em abundância, excesso de informação não adianta nada. Não transforma a vida de ninguém. As únicas pessoas que você consegue identificar uma transformação de vida é as que se dedicam a ir além dessa superficialidade. E, de verdade, existem várias maneiras de fazer isso, principalmente quando a gente fala de áreas específicas, mas trazendo para a palavra e trazendo para a vida espiritual, que afeta todas as outras áreas da sua vida, não adianta. Se você crê na Bíblia e se você crê na palavra que Deus declarou aqui, a sabedoria que você precisa não está no mundo. A sabedoria não está no mundo. A sabedoria está nas escrituras. Só que não adianta você pegar isso aqui e deixar guardado, e não adianta você pegar isso aqui e não ler e pedir para que o Espírito Santo ministre sobre você. Ok? Então vamos lá. Parte 2. Aqui então a gente entendeu que a sabedoria de Deus é diferente da do mundo. Ok? E porque ela provém do temor ao Senhor. Ok? Não dá pra você ter sabedoria de Deus sem temor ao Senhor. Se você tá tomando as decisões e não tá temendo a Deus, não tá honrando, não tá tendo reverência, se Deus não é o primeiro, vai ficar sem. Ok? Agora, então, o que a parte 2 deste capítulo de Provérbios nos traz? O perigo das más companhias. Por quê? Porque quem está te influenciando é quem vai te fazer tomar as decisões da sua vida. Quem que te influencia? Quem tá na tua lista de seus seguidores que você segue? Quem são seus amigos? Em que ambientes você está vivendo? Presta atenção. Ouça, meu filho, as instruções do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Esses conselhos, eles são como enfeite à sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzir você, não ceda. Se disserem, venha conosco, vamos ficar de tocaia para matar alguém. Junte-se ao nosso bando! Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Esses homens ficam de tocaia contra a sua própria vida. Tal é o caminho de todos e gananciosos, que assim procedendo leva à destruição. Boa tarde, Marcelo. Bem-vindo. Vamos lá, então. Aqui nós estamos falando de companhias. Logo depois de entender o princípio da sabedoria, o provérbio ele já traz a questão de quem está à nossa volta, tá? E aí aqui entra a guerra de duas vozes internas. A instrução de Deus e a sedução do mundo. Por quê? Você lembra que tem aqueles desenhos que tem um diabinho e tem um anjinho? E aí os dois ficam falando? Um fala pra fazer, outro fala pra não fazer? É basicamente isso que tá falando aqui. Você é apresentado ao conselho de Deus, à sabedoria de Deus, à instrução do seu pai. E aí o mundo vem
com as influências. Neste caso aqui, o contexto histórico é lá no povo de Israel, não tinha internet, não tinha tecnologia, as influências eram da galerinha ali, dos amigos mais próximos mesmo. Mas trazendo para a nossa realidade, hoje a gente pode fazer essa análise comparando com tudo que a gente tem acesso. Os filmes que a gente vê, as séries que a gente assiste, tudo o que a gente tem acesso, como que aquilo nos influencia e leva o nosso coração. Por quê? A instrução de Deus está de um lado e a sedução do mundo está do outro. É como se tivesse um anjinho e um diabinho ali cornetando na tua orelha, tá? E o que acontece? A batalha da vida sempre começa pelos olhos e pelo ouvido. Se não começa pelos olhos, começa pelo ouvir. É exatamente o que aconteceu com Eva. Eva, ela foi seduzida pelos olhos e pelo que a serpente falou no ouvidinho dela. Come, boba. Não vai dar nada, não. Você não vai morrer, não. Para com isso. E ela viu e falou, nossa, é muito bom aos meus olhos este fruto. Olha o estrago. Tá? Por quê? O mal não se apresenta como algo mal, queridos. O mal não se apresenta com cara de mal. Você tem que entender que Satanás ele não entra na tua frente com chifre vermelho, com rabo e com tridente na mão. Ele entra como oportunidades, vantagens rápidas, grupos que te acolhem, lucro fácil, prazer sem custo, tá? Ele chega como algo que aparentemente é maravilhoso e muito vantajoso, vai te dar prazer imediato e vai te levar às alturas. E aí, o que ela esconde? A consequência pesadíssima lá na frente. É o padrão da serpente. O padrão da serpente não mudou nada. As influências, elas chegam... Você quer ver mais do que exemplo do que os jogos de aposta? O que eles fazem? Eles te dão uma sedução de que você vai ficar rico, se você vai ganhar rápido. E aí a pessoa olha e fala, nossa, tem uma chance aqui de eu conseguir me dar bem rápido. Ninguém mostra você perdendo tudo lá na frente, viciado, entregue nas mãos da prisão do maligno. Mostra primeiro os influenciadores jogando e fazendo uma festa ali, enriquecendo com carrão, com vida. Você tá entendendo? É sempre assim, para todas as áreas da vida. O que a serpente falou? Olha como o fruto é bom. Se você comer, você vai ser como Deus. Uhul, lindo! Eu só vou mentir para você pelo fato de que você vai morrer e você vai se perder completamente. Isso eu vou mentir para você e eu vou evitar de dizer as consequências do seu ato, tá? Isso você descobre depois que você comeu, entendeu? Então, se você não tiver a sabedoria que provém do Espírito Santo, vai ser muito mais difícil para você discernir a serpente falando. E a serpente fala por bocas de sedução. A serpente, ela tá através de coisas que são bonitas, prazerosas, cheirosas, atraentes e vantajosas. Se você não tiver discernimento espiritual, você não vê a serpente ali atrás. Porque a serpente, ela não te mostra as consequências a longo prazo. Ela te mostra o prazer rápido, tá? Então é disso que essa passagem está falando, das influências, das amizades. Presta atenção em quem você está seguindo, em quem está te influenciando. Nada é fácil, nada é rápido nessa vida, não. Se alguém está te prometendo coisa fácil, se alguém está te prometendo resultado rápido para coisas de valor, sai fora. Sai fora. Tudo que vem rápido, vai rápido. Quanto mais rápido você sobe, maior é o teu tombo e mais você se esborracha no chão. Não caia nessa idiotice de coisas fáceis e rápidas. A vida não funciona assim. Amém? Vamos lá, então? Neste caso, o que a sabedoria nos ensina? A evitar as rotas erradas para não cair em desastres, em consequências e em caos, tá? O que o tolo pergunta? O que o tolo pergunta? Aquele que não quer saber o que Deus tem a dizer. O que eu ganho com isso? Qual que é a minha vantagem? Quanto tempo leva? Não, ele não pergunta se tem que passar por cima de princípio, ele não tem pergunta se vai prejudicar alguém, ele não tá nem aí. Ele vai se esborrachar lá na frente. A conta sempre chega. Agora, o sábio, quando ele está com a sabedoria de Deus, ele olha para tudo e pergunta: Isso provém do Senhor?
Isto é do caráter de Deus? Que princípios eu tenho que abrir mão de princípios para ir, para fazer, para pegar, para assinar esse contrato, para fazer qualquer coisa? O que está em jogo? Não importa o que está na mesa, queridos, não importa a quantia de dinheiro, não importa os números, não importa a influência, não importa nada. Abrir mão de princípios tem um preço altíssimo. E ali a gente sempre troca o longo prazo para o curto prazo. É igual você querer ter prazer instantâneo a todo momento. Vai comer o que você quer toda hora. Vai lá e sacia a tua fome do jeito que ela manda você saciar, para você ver a longo prazo como é que você vai estar. Agora, paga o preço de ter uma alimentação saudável, de ter uma rotina de treino, de se cuidar. E olha daqui 10, 20 anos como é que você vai estar. Quando você olha na perspectiva do longo prazo, e principalmente quando você consegue olhar que você não é alguém que morre e deixa de existir, mas você tem uma eternidade para prestar conta e para lidar, você fica muito mais atento às suas decisões e você para de trocar benefícios consistentes, grandes e valiosos de longo prazo para prazeres momentâneos e de curto prazo. A sabedoria de Deus, a principal coisa que ela vai te ensinar é não se encantar por coisas momentâneas. Por quê? Ela te dá a capacidade de ver a armadilha e ver a tua queda lá na frente. Ela te dá a capacidade de assistir quem trilhou essa jornada e como está agora. E você fala, eu aprendo com o erro dos outros. Eu não quero aprender na pele o que está errado. Ok? Por quê? O que é errado promete lucro rápido e entrega. Queridos, é na hora. É na hora. O prazer é instantâneo. É pegou, levou. Mas, queridos, o preço vem com juros altíssimos. Altíssimos. Amém? Então, como eu disse para vocês, as influências, as más companhias, hoje não são somente pessoas, porque elas vêm de perfis e influenciadores e conteúdos que normalizam o pecado, normalizam o que é errado, faz você anestesiar a sua mente, anestesiar o seu entendimento, a ponto de que você ache que o que é errado seja normal. E é o que está previsto para acontecer no fim dos tempos. A relativização e a total distorção do que é certo e do que é errado. Então você vai ver hoje numa progressão assustadora o mal ficando bom e o bom ficando mal. Tá? É um trabalho que tem que acontecer e Deus já nos mostrou que iria acontecer. Ambientes também, entendeu? Tem ambientes que não vale o que eles te proporcionam pelo custo que ele te cobra. Tem ambientes e pessoas que se tiram a sua paz, que se te influenciam para algo ruim, que se te causam dano, que te ativam coisas negativas, saia. Eu te garanto que nada vale mais do que a sua paz. Nada vale mais. Não tem dinheiro, não tem influência, não tem relacionamento, não tem nada que vale mais do que a sua paz. Eu falo pra vocês isso assim com uma convicção que se eu pudesse, eu brilhava. Eu já tolerei muita coisa por necessidades até eu entender que nada vale a minha paz. Até entender que eu troco qualquer coisa para ter a minha paz de espírito, para estar onde o Senhor quer que eu esteja, ok? E Deus nunca vai te deixar confortável no meio de pessoas e ambientes que Ele não quer que você esteja, que estão te afastando dEle. Não vai ter paz. Vai ficar te atormentando. Saia se esse lugar Deus Deus não te deixa em paz. A situação está intolerável, acabou. É não. É não. Não adianta achar que vai mudar, não muda. Se Deus bater o martelo que não é para você, não tem paz. Ele vai te incomodar, as situações vão te apertar, as pessoas vão te atazanar até você sair, até você mudar, até você olhar para Deus e falar, tá, Deus, eu entendi, o que o Senhor quer? Me fala que eu não aguento mais, eu vou para onde o Senhor quer. E a hora que você vai, querido, a hora que você segue o que Deus quer, a hora que você abre mão de tudo, você faz esse papel difícil de pagar o preço, cara, a hora que você chega lá, você fala, cara, Deus me perdoa. O Senhor tinha algo muito melhor para mim e eu tava aqui me iludindo com as minhas opiniões. E achando que a minha segurança estava no que recursos, pessoas e situações poderiam me oferecer. Outra coisa importante é você prestar atenção
no mal, ele te influenciando de uma forma bem sucinta. O entretenimento, ele vem fazendo isso, tá? Quando você começa a estudar a história da televisão, desde que começou ali no rádio e foi se desenvolvendo, e você começa a entender a progressão dos conteúdos, você começa a ver o sistema maligno operando ali faz tempo, tá? Para normalizar o que é errado. Então existe um plano aí bem executado, bem planejado, que vem sendo levado há muito tempo, tá, queridos? Então, assim, presta muita atenção. Não é porque tá todo mundo fazendo, não é porque tá todo mundo apoiando, não é porque ninguém condena que é certo, tá? Essa sabedoria, esse discernimento, ele precisa prover do Espírito Santo. Porque você vai observar que existem padrões que tá todo mundo achando lindo, tá todo mundo achando certo, mas são destrutivos pro ser humano. E ninguém tá vendo, ok? A sabedoria de Deus vai te mostrar esses padrões ocultos também, tá? Ele vai te fazer ver que você não é todo mundo. Deus é aquele pai que olha pros filhos dele e fala: pode parar que você não é todo mundo, você não. Mas todo mundo não. Meu filho não é todo mundo, minha filha não é todo mundo. Papai não quer. Ok? Nós, filhos de Deus, que seguimos a Deus e buscamos este conhecimento, essa sabedoria, nós não somos todo mundo. Nós somos separados, reservados, guardados. Ok? Para com isso. Parte 3. Agora, uma coisa muito importante. A sabedoria clama pelas ruas procurando quem a deseja. A sabedoria anda pelas ruas e pelas praças, gritando em voz alta e querendo ser ouvida. Fala para o povo nas ruas, nas portas da cidade. Até quando vocês vão viver como tolos? E vocês que zombam e fazem pouco de mim? Até quando terão prazer em zombaria? Tolos! Até quando desprezarão o meu conhecimento? Ouçam, se aceitarem a minha correção, eu derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes mostrarei o meu plano para as suas vidas. Eu já chamei vocês tantas vezes e vocês se recusam. Estendi a minha mão e convidei, mas ninguém me dá importância. Vocês não deram valor aos meus conselhos, não aceitam a minha repreensão. Por isso, quando chegar o dia do seu sofrimento, os dias de medo e de tristeza, eu vou rir e vou zombar de vocês. Quando aquilo que temem ocorrer com vocês vier como uma tempestade, quando a desgraça cair sobre vocês como um furacão, quando estiverem sufocados pela sua angústia e pela sua dor, aí vocês me clamarão, mas eu não responderei. Tentarão me achar, mas não me encontrarão. Sabem por que isso vai acontecer? Porque vocês desprezaram o conhecimento e se recusam a temer a Deus. Vocês não deram valor aos meus conselhos e acham que a minha repreensão é inútil. Por isso, vocês comerão dos frutos amargos da sua desobediência e se fartarão, então, dos seus próprios conselhos. Vocês morrerão porque se afastaram de mim. Tolos, vocês pensavam que estavam tudo bem, enquanto caminhavam passo a passo para a própria destruição. Porém, quem me ouvir viverá em paz e em segurança, e não terá medo do mal. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Entendeu? Por quê? Na hora da dor, da aflição, na hora que nós estamos no meio da confusão e do caos porque nós tomamos decisão e desprezando a vontade de Deus, adianta? Não adianta. Nesse momento você não busca sabedorias, mesmo que você busque, você não tem capacidade de encontrar. Porque na hora do caos, na hora que as consequências batem na porta e vão cobrar, a hora que o pecado, que as nossas decisões vão parar e cobrar o preço, queridos, o teu emocional, a tua vida já era, a tua mente já tá perdida. E aí, a gente entra nesse ciclo vicioso de ficar, eu sempre falo aqui, apagando incêndio. Na hora que está o caos ali instituído, a sabedoria ela não se apresenta no meio do caos. A sabedoria ela é para prevenir o caos. Agora presta atenção. A sabedoria clama pelas ruas, ou seja, Deus não esconde a direção dele, está disponível. Está disponível, ela está clamando. E o que isso nos mostra, queridos? Presta atenção. Quando você vê as pessoas pregando o evangelho, quando você liga a televisão, alguém está falando a palavra de Deus, você abre aqui a internet, alguém está pregando o evangelho, vai escutar uma música, é um louvor pregando. Quando você escuta as pessoas, presta atenção, o importante não é o mensageiro, eu não tenho a mínima importância. Eu sou tola, perdida, desorientada, igual todos nós. O importante é a mensagem.
O que acontece? A sabedoria clama pelas ruas, ela está na boca das pessoas quando as pessoas pregam o evangelho. Às vezes a pessoa em si não é nenhum exemplo de nada. Você já viu que às vezes o pastor tá com o microfone na mão pregando na igreja, é adulto, ele é corrupto, faz tudo errado e o povo tá se rendendo a Deus lá embaixo? Porque não é, o problema não é ele, é a mensagem que importa, tá? E o que a gente faz? A gente valoriza mais quem tá falando do que o que está sendo dito. Então você olha para a pessoa e você não entende que Deus não está se apropriando do caráter do mensageiro. Ele está usando boca de pessoas para espalhar a sua mensagem, para chamar para ele. Então eu não chamo vocês para mim, não é para vocês confiar em mim, é para vocês prestarem atenção na mensagem. Porque eu não poderia falar nada, eu não poderia fazer nada, eu não estaria aqui se não fosse Deus. Eu fui totalmente levada por ele a estar aqui. Então presta atenção. A sabedoria clama pelas ruas é porque o Espírito Santo está se movendo em pessoas imperfeitas, caídas, corrompidas, improváveis e pecadoras. Não olhe para as pessoas, olhe para a mensagem. Vamos supor que daqui a uns tempos vocês veem eu toda caída. Não importa o que aconteceu comigo. O que importa é que Deus usou a minha boca para clamar, para chamar, para atrair vocês. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Porque nós temos o hábito de desprezar a palavra de Deus por causa do orador. Por causa de quem está cantando a música, por causa de quem está pregando. Mas não importa quem está fazendo, queridos, o que importa é a mensagem. Tá depois disponível, tá? No máximo entre hoje e amanhã eu já posto essa live, tá bom? Ok? E aí vamos lá. Existem algumas formas de Deus, da sabedoria de Deus, chamar sua atenção. Ela tá clamando, ela tá gritando, ela tá por aí. Uma coisa importante, a sua sensação interna de que algo está errado. Então vamos lá, presta atenção. Sabe quando você vê algo, você sabe que é errado e tem um incômodo? Sabe quando algo dentro de você fala assim, isso não tá certo, para? E aí você vai brigando com essa sensação? A palavra diz que no coração do homem já está inserido a moralidade de Deus. Então, quando você vai fazer um furto, as primeiras vezes você sente incômodo. É a moralidade de Deus te avisando para não fazer. As primeiras vezes que você vai adulterar, você sente o desconforto, você sente o incômodo. Existe algo dentro de você gritando, para, não faz. Mas se briga com aquilo e faz. Tá? Então, existe uma consciência que provém da nossa imagem e semelhança de Deus, que nos mostra e que a sabedoria fala. Outra coisa, a palavra fala. Você ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, tá? A palavra fala com você o tempo todo. Se você abrir a Bíblia e começar a ler, ela vai falar com você, tá? Outra coisa importante, conselhos falam. Peça conselhos de pessoas sábias, de pessoas posicionadas em Deus, de pessoas que conhecem a Bíblia. Nem que for para você pedir conselho pro Google. Vai lá e fala assim, o que a Bíblia fala a respeito disso? E siga o conselho da palavra de Deus. Nem que você for, sei lá, pra tu IA, pra teu chat GPT e chegar e falar, chat, tô querendo fazer isso, isso e isso. O que a palavra diz sobre isso? E me explica. Tá, queridos? Tá fácil demais você encontrar os conselhos do Senhor. Talvez você ainda não tenha uma vida espiritual ainda, nossa, extremamente profunda, seja um leitor assíduo da palavra, mas, querido, não custa nada, decisões importantes, se você está prestes a cometer erros, se você está recebendo tentação, use as facilidades que você tem ao seu favor. Nenhum conselho da palavra de Deus, absolutamente nenhum, vai ser para o seu mal. Todos vão te prevenir de erros gravíssimos e evitar muita dor de cabeça na sua vida, tá? Outra coisa que grita, a sabedoria grita na dor. Mas aí, sabe como a sabedoria grita na dor? Por causa da falta que ela faz. Da falta que ela fez quando a gente desmereceu ela. Quando a gente não quis saber, quando a gente ignorou. E é ignorar. Quando você olha para os seus desejos, para as suas intenções e usa eles como base de tomada de decisão, você está ignorando a vontade de Deus. É como se Deus estivesse ali do teu lado, prestes a te aconselhar e você simplesmente não quisesse os conselhos dele, tá? E aí,
Na hora que a consequência bateu na porta e o caos aconteceu, a gente pensa assim, nossa, mas Deus não me avisou. Mentira, queridos. Nós ignoramos os sinais, nós ignoramos Deus falando de dentro. A tua consciência ali falando, não faz. Aquele incômodo que o Espírito Santo causa na gente, para. A gente finge que é coisa da nossa cabeça. Quando a gente tem aquele amigo chato, ou a nossa mãe, o nosso pai, que fala assim, todo mundo falou, faz, segue teu coração. Ai, faz o que te faz feliz. Ai, você merece ser feliz. Aí tua mãe e teu pai, não, filho, não faz. Aí chega aquele amigo que é o teu amigo chato, que é o sensato, e tenta te parar, e você não quer saber dele. Aí você chega lá na frente, ai, se eu tivesse ouvido minha mãe e meu pai. Ai, se eu tivesse ouvido aquela pessoa. Conselhos, às vezes você nem tá procurando e Deus usa a boca de pessoas pra falar com você. Às vezes você abre uma live aqui e Deus usa a boca de uma pessoa, Deus usa um vídeo. Da situação que você tá vivendo, Deus usa um vídeo, Deus usa uma live, Deus usa qualquer coisa, queridos. Deus usa uma conversa. Pá. Preste atenção, porque a sabedoria de Deus grita. Ela sempre tá tentando te ajudar. Se ela não tá falando do lado de dentro, ela tá falando do lado de fora. É a gente que ignora. Outra coisa, alertas repetidos. O negócio não dá certo. Não deu certo, nós insiste, não deu certo. E aí Deus mostrando, fala, para que não é pra você, para de fazer isso, não tá vendo que tá dando certo? Aquele negócio engessado, não vai, não flui. E as convicções internas aquela convicção interna que ela se levanta como uma oposição à sua vontade. Aquela dúvida antes de fazer. Aquela coisa que vem e te faz pensar nas consequências. E se der errado? E se eu for descoberto? E se acontecer algo? Entendeu? Isso aqui é uma barreira. Deus está tentando pôr barreiras pra gente não cair. Reconheça a voz de Deus nas circunstâncias, tá, queridos? A sabedoria, ela está rodeando você. Mas na hora que acontece o BO, as consequências e o caos se instala, ela só faz falta. Aí ela fica ali assim, ó, zombando. A palavra diz. Vai, eu tentei te avisar. E aí, nós temos alguns perfis de pessoa que rejeitam a sabedoria, tá? Quem rejeita a sabedoria é os inexperientes. Criança, adolescente e adultos que decidiram e se recusam a amadurecer, tá? Quem já é velho de guerra, quem já passou umas labutas na vida, aprendeu na dor, ok? Mas tem uns grupos de pessoas que não criam experiência por mais que passe por situações. Mas se tem pessoas que ignoram completamente qualquer tipo de fonte de sabedoria, são os jovens, os experientes. Criança, adolescente, você pode ver que precisa estar em cima deles o tempo inteiro, porque eles são muito ingênuos e não têm firmeza nas suas decisões. E a sabedoria, ela é totalmente camuflada, oculta pelos desejos impulsivos. Eles não têm capacidade de refrear os seus desejos. Por isso que a palavra exorta que a gente fique em cima, a gente eduque, a gente cuide muito das crianças e dos adolescentes, tá? Eles não têm essa capacidade. Outros que ignoram a sabedoria, os zombadores, os escarnecedores. A pessoa que olha para as coisas de Deus e zomba, escarnece e leva a vida como se fosse uma grande zoação. Só quer saber de fervo, de festa, tá? É uma vida muito triste, tá bom? E os tolos. Os tolos, o que a Bíblia nos mostra é que os tolos são aquele grupo de pessoas que rejeita a correção, que não aceita mudança, são principalmente os mais orgulhosos. É aquela pessoa que tudo mostra que tá dando tudo errado. Tá todo mundo tentando avisar. Tá todo mundo olhando e falando, mas você não tá vendo? E a pessoa não. Ela prefere estar certa, ela prefere pagar o preço do que mudar de ideia, mudar de opinião e se render a uma voz de sabedoria, tá? Ali, queridos, o inexperiente, ele vai pelas tendências da moda. O adolescente, ele faz isso, a criança. Ele pega a modinha ali, o que tá em alta e segue. E nós também fazemos isso, tá? Nós também estamos reféns disso, principalmente com as redes sociais. Nós vai nas trend, né? Vai no que as pessoas estão fazendo. Aí existe todo um mecanismo por trás e a gente cai em todas as armadilhas, tá?
inexperiência, ela tem limite, tá, queridos? Uma hora ela tem que parar, tá? Uma hora chega um ponto na vida que a gente precisa se tornar maduro e usar das experiências e aprender com o erro dos outros. Aprender com o erro dos outros, para mim, é a forma mais sábia de aprender. O zombador é aquele que zomba da santidade, do limite e da maturidade. Ele pega tudo que provém de Deus e faz zoação. Então ele fala que não é viver a vida, porque isso é careta, porque isso é atraso, porque não tá conseguindo aproveitar a vida. Qualquer limite que é imposto, ele não quer, ele quer viver sem limite, mas a gente sabe que o fim dessas pessoas é triste, tá? Se elas não se acertarem no meio do caminho. E o tolo, o orgulhoso, ele decide ficar cometendo o mesmo erro sempre. Chega uma hora que ninguém mais quer saber, todo mundo desiste dele, porque ele insiste em cometer erros repetitivos, tá? E ali, quando vem a consequência, e isso é muito real, no fim da vida, é onde a gente vai lá e corre atrás do que a gente desprezou tanto. Então, quando a água bate na bunda, quando a crise aparece, a gente vai atrás daquilo que a gente desprezou. Então, seria muito mais sábio da nossa parte ir atrás antes dessa situação acontecer. Por quê? Neste momento, a estrutura não foi criada. É buscar ajuda quando você já está afogando. Você não caminha na jornada com uma boia de segurança. Você quer a boia porque você já está ali exausto, afogando, cansado, já não tem mais o que fazer. Aí a experiência é muito pior. Você caminhar com Deus, quando chega um momento desse, inevitável, nesse caso de aflição e de dor, é muito melhor já estar caminhando com o Senhor para só passar por isso. E este caminhar com Deus evita situações que você mesmo pode causar. Situações terríveis, crises realmente complicadas. Então a gente na hora da crise vai atrás do que a gente desprezou. Ok? Por quê? Por que é só na hora da crise? Porque nós não queremos disciplina. Nós não queremos nos arrepender. Nós não queremos mudar de vida para viver isso. Mas a conta chega. E os juros são muito altos. Na hora de você encarar esse déficit, essa conta negativa que você sustentou, não é a mesma coisa. É muito melhor você chegar na hora da dor e da aflição sobrando do que chegar lá e faltar. Amém? Então, a gente sabe que existem dores que são evitáveis e as dores que não são evitáveis, tá? As dores que são evitáveis, o Senhor e a sua sabedoria te previne. E as dores que não são evitáveis, Ele te sustenta. Ele te sustenta. Se você está numa jornada com Deus e permitindo que Ele te ensine, te mostre e evite as dores que Ele quer evitar na sua vida, quando surge uma dor inevitável, queridos, é outra realidade. Você passa totalmente diferente por aquela aflição. E ali a sabedoria fala assim: mas, porém, todavia, quem me ouvir viverá em segurança. E isso não significa ausência de conflito, ausência de aflição e ausência de dor. Significa firmeza, estrutura. A tempestade está passando, mas você está ali, ó, firme, com fundamento, enraizado. Por quê? A hora que a tempestade passa, ela leva tudo. Mas os edifícios, as árvores que estão fundamentados, que estão enraizados, que estão, firmados, a tempestade não leva, tá? E ali, uma coisa muito importante pra gente entender é as vozes. Queridos, tem muitas vozes. Quando a gente fala dessa sabedoria que clama, que grita, é identificar a voz de Deus. Então você tem a voz interna do seu ego, você tem a voz da cultura que te rodeia, você tem a voz dos seus amigos, você tem a voz dos seus familiares, você tem a voz dos seus traumas, das suas dores, das suas aflições, você tem a voz das suas tentações, você tem a voz do maligno cornetando ali na sua orelha, você tem todas essas vozes passando por você, são sinais de rádio, tá? Eu falo que é sinais de rádio. Se você agora pegar um radinho e ir mudando o botãozinho, você vai perceber que cada vez que você gira o botão é uma voz que está falando.
Você vai ter um lugar que é o sertanejo, o outro que tá tocando pagode, o outro que é o jornal, o outro que é o gospel, o outro que... Enfim. Então, são vozes. Assim como os sinais de rádio, as vozes passam por você. E uma dessas vozes é a de Deus. A questão é aonde você está conectado. Porque se você estiver conectado com Deus, querido, você vai ver Ele falando com você em todo momento. Ele vai usar pessoas, ele vai usar as redes sociais, ele vai usar as leituras, ele vai usar os seus pensamentos, ele vai usar os seus sentimentos. Você vai conseguir perceber ele. Mas, se você está conectado em você mesmo, você só vai se ouvir. Se você dá muita importância para os outros, você só vai ir na conversa dos outros. Se você está muito conectado nisso aqui, é só isso aqui que vai te levando. Ok? As suas decisões vão ser sempre tomadas com base na voz que você ouve. E a voz que você ouve é a na qual você decidiu estar conectado. Presta atenção, as vozes que estão ouvindo. Que você está ouvindo, tá? Uma questão muito importante que esse primeiro capítulo de Provérbios traz é que a queda, quem paga a conta somos nós e os nossos. E existem quedas que a humanidade faz, seres humanos cometem, que paga todo mundo preso. Ok? Nós sabemos que aquele que Deus criou para nos gerar ao longo de gerações foi o que caiu e nós estamos pagando por isso hoje. Então, é uma realidade. Não adianta a gente querer fugir de algo que é a realidade. Então, a queda do homem é desprezar o que Deus fala. Isso ocorreu no início e ocorre até hoje. E esse desprezo que faz a gente sofrer. Muito mais do que deveria. E a gente é muito tolo. Mas é uma tolice sem fundamentos, porque quem paga a conta é a gente. Dói na gente depois. A gente despreza aquele que mais nos ama e que tem os melhores conselhos para nos dar. E não percebe que nós estamos seguindo o rumo de outras pessoas que evidentemente caíram e a gente vai pelo mesmo caminho. E por que isso acontece? Porque o que é contrário à vontade de Deus atende à nossa necessidade de urgência. Prazer agora. Atender minha necessidade agora. Todo mundo tá fazendo. Entendeu? A sabedoria, ela opera com tempo, com calma, com processo. Mas a gente não tem paciência. E eu falo isso pra vocês e eu acho muito triste, porque nós não temos nenhum tipo de pensamento a longo prazo, praticamente. A maioria de nós, pelo menos pelo que eu vejo, é imediatista. Não planeja nem daqui 20, 30, 40 anos. Vai vivendo. Quanto mais conseguir pensar que você tem uma eternidade para prestar conta, uma eternidade para viver. Você já parou para pensar no nível da informação? Do fato de você ser eterno? De que não acaba aqui? E que as suas escolhas aqui impactam diretamente neste fato? Então, suas escolhas hoje não impactam só na sua versão daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos. Elas impactam numa versão sua que vai estar lidando com uma questão que chama eternidade, que é impensável no nosso entendimento. Ok? Então, queridos, vamos lá. Agora, é importante entender a aplicação na nossa vida, porque a gente muitas vezes acha que para encontrar a sabedoria de Deus, nós temos que ir atrás só de uma religião. Eu acho que a religião, ela é no mesmo nível que ela é boa, ela nos tira totalmente do foco. Queridos, porque a religião, ela deveria ser só um acesso e não um fim. E eu percebo que a gente colocou a religião como acesso e fim. Eu tenho uma religião, então tá bom. É isso. Eu vou na igreja de vez em quando, faço ali meus rituais e é isso. E a gente não pode estar mais errado do que isso. É relação pessoal. É relação pessoal com Deus.
E eu vejo que a religião, ela nos leva a pensar que estar ali já resolve o nosso problema. E não, nós nunca tivemos tantos cristãos juntando evangélico, católico e desigrejado, e nós nunca tivemos tão caídos com um caos tão grande num mundo tão perdido. Pelo menos no nosso país, que é predominantemente cristão. Como assim? Como assim? Que sentido faz para vocês isso? Que sentido faz a Igreja de Cristo ser a grande massa da população, estar influenciando tudo e todos a todo momento, e nós estarmos com os índices de divórcio tão altos, nós estarmos com os nossos jovens tão perdidos, nós estarmos com as pessoas doentes emocionais da maneira que está? Você entende que ter religião não está adiantando? Você entende que esta ideia não está, na prática, não funciona? A religião, ela é viável, o Senhor se move lá. Eu estou congregando numa igreja para aprender, para ter comunhão com os irmãos, mas, queridos, ela é só eu falo, o lanchinho do fim de semana. O teu momento de religião, que é o que você vai lá na tua igreja, na missa, no culto, ou você faz o que você tem que fazer, é como se você saísse no fim de semana para comer o teu cachorro quente com a tua família. É como se você fosse ali fazer uma coisa diferente. Não te sustenta. Se você comer um lanchão no fim de semana, você não sustenta para a semana toda. Tem que ter substância, tem que ter arroz e feijão, tem que ter ali o dia a dia. Tem que ter ali dentro da tua casa o negócio ali, o alimento diário. Relacionamento. A tua religião, ela precisa ser só ali o que você tá ali e para você ser identificável, né, na sociedade. As pessoas me perguntam o que você é, eu falo, bom, para eu ser identificável, eu falo, eu sou fulana, tal e tal e tal. Mas isso não é nada, não, eu não sinto nada disso. Eu não sinto nada disso, eu não sinto que eu pertenço a uma religião. Eu não sinto isso. Para mim, a religião, ela é só algo para nos rotular, para nos identificar. E a sociedade, ela fez isso e agora a gente tem que se render a isso. Não, queridos, não dá. Não dá. Resumir esse processo só ter religião está destruindo a nossa vida com Deus. Destruindo o nosso acesso ao Senhor. É uma questão e vai piorar mais, não caiam nessa armadilha. Tenham sim, se é católico, tenha sim sua vida de congregar, de servir na igreja. Se é evangélico, também. Não importa se você é batista, se é assembleiano, não interessa. Pentecostal, não interessa. O nome da tua denominação, quando você chegar lá diante de Deus, ele não vai perguntar que igreja você foi. Ele vai perguntar quem você foi. Quem você foi? Por quê? Quando ele fala assim, eu não te conheço, apartai-vos de mim, é porque é igual você chegar agora lá na casa do Neymar, bater na porta e falar, oi Neymar, eu vim aqui passar o fim de semana. Ele falou, sai daqui, eu não te conheço. Mas eu te conheço, Neymar. Eu sei tudo sobre você. Eu assisti todos os seus jogos de futebol. Eu tenho a camiseta com o teu nome, cara. Eu sei tudo os teus lances. Eu vi até os teus exames de imagem, as tuas lesões. Eu vim aqui porque eu te conheço, eu vim aqui porque eu sei tudo sobre você. Neymar vai falar, para, eu não te conheço, nunca te vi. Você não é meu amigo, eu nunca me relacionei com você. Não é porque nós conhecemos a Deus, ouvimos falar de Deus, vivemos na igreja e temos a nossa Bíblia e temos as nossas questões e usamos o nome de Deus e fazemos e acontecendo, que Deus vai chegar lá e vai falar assim, legal, vem cá. Não. Mas Deus, em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu fiz isso. Não. Você me conhece. Você usou da minha graça, do meu poder, mas eu não me relacionei com você, eu não te conheço. Eu aceito os que eu me relaciono. Eu aceito aqueles que passam tempo comigo. Eu aceito aqueles que eu tenho uma relação íntima e próxima. Você tá entendendo?
E a religião, ela fala de Deus pra você, assim como a televisão fala do Neymar pra você. Mas não quer dizer que ouvir falar é que ele vai receber você na casa dele e falar: entra, senta na minha mesa, porque eu te conheço, eu me relacionei com você, você foi íntimo. Quem que o Neymar recebe na casa dele se chega lá? Quem ele conhece, os amigos, aquele que ele teve acesso. Presta atenção, né? Ser fã de um time de futebol não faz os jogadores conhecerem você e darem relevância para sua vida. O que faz é a relação próxima, tá além dos holofotes, tá além do ouvir falar, tá além do que você sabe. É saber além do que te falam. A religião, cada um vai te falar uma coisa a respeito de Deus, mas você tem que ir lá e conhecê-lo na prática, na sua vida. Enquanto você tá ali fazendo a tua comida, indo pro teu trabalho, trabalhando, no seu momento de lazer, todas as horas, ele está ali. Deus está aqui, ele está dentro de você. Não, de maneira alguma se contente em ouvir falar de Deus através de uma religião ou do que o povo está falando por aí. Pega essa analogia do Neymar e sente o peso dela. Todo mundo aqui sabe quem é o Neymar, mas o Neymar provavelmente não sabe quem é nenhum de nós aqui. Se nós chegar lá, ele vai falar assim: passa fora daqui que eu não te conheço. Não espere que aconteça isso com Deus. Eu não estou falando da minha cabeça, está na palavra. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Mas eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Não interessa, você me conhecia, eu não te conheço. Você me conhece igual todo mundo. Você ouviu falar de mim igual todo mundo. Mas eu em si não te conheço. Você me recebeu na sua casa de verdade? Você sentou na mesa comigo? Você se relacionou comigo? Você se rendeu? Amém? Ah. Vamos lá então, perguntinhas. Qual é a voz que você está ouvindo hoje? É você? É as influências? É a de Deus? É a da palavra? Que voz está sendo a referência das suas tomadas de decisão? Você, neste momento, ama a correção de Deus ou foge delas? Eu vou ser sincera com vocês, nós temos umas 200 pessoas nessa live. Depois de tudo que eu falei, eu aposto aqui que a maior parte de vocês ama correção. Porque não ficaria nessa peia que eu tô dando aqui, entendeu? Se não gostasse. Então, meus parabéns, aperta aqui a minha mão. Porque só de vocês estarem ainda aqui até o fim dessa live, quer dizer que vocês gostam da correção do Senhor. Glórias a Deus por isso. Amém. Que Deus abençoe. Que vocês continuem amando. Amando, né? Quando Deus vai lá e... que dói. Antes de falar pra vocês, essa palavra bateu em mim, gente. Outra coisa importante é não racionalizar o pecado. O que é racionalizar o pecado? É isso não tem nada a ver, isso não tem nada demais, todo mundo faz, tá? É muito importante você apresentar as suas ações a Deus, por menor que elas sejam. Gente, seja uma série que você decide assistir. Eu não tô falando de espiritualizar nada não, tá? Eu tô falando de você discernir a relação sua com Deus. Por quê? Existem elementos que não são nocivos para mim, mas que será nocivo para vocês e vice-versa. Elementos que são nocivos para mim e não para vocês. Eu vou dar um exemplo. Questão erótica. Uma pessoa que já foi viciada em conteúdo adulto, se ela assistir uma série, um filme que aflora muito estas imagens, para ela é um ponto de fraqueza. Para ela é um gatilho. Então é isso que eu tô dizendo, tá? Eu não sou de espiritualizar todas as coisas, não. Mas o que eu tô dizendo pra vocês, por exemplo, se eu sentar numa mesa com um grupo de pessoas e tá todo mundo bebendo, aquilo pra mim não é um problema, eu não vou sentir vontade. Mas uma pessoa que está tentando sair de um vício em bebida alcoólica, aquilo já é um problema. E existem questões para mim que já são uma questão mais problemática e que me afetam. Não, muitas vezes não tem nada a ver, não é pecado. E às vezes são coisas que é só você com Deus que você sabe. Entendeu? Então, às vezes nem é o pecado em si. É aquela coisa que é lícita, mas não te convém fazer. Que você vai lá e consulta a Deus e você espera que Deus te responda para saber se é lícita, se convém a você fazer, tá? Outra coisa importante. Nós estamos tendo temor relacional ou estamos apenas usando uma linguagem religiosa, que é o que eu falei até agora para vocês?
O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aquela questão, o que é temor? O que é temer ao seu pai? Você ama o seu pai, você respeita, você sabe que as consequências para as suas atitudes negativas vai ter consequência, e você tem medo de decepcionar. É diferente do medo. Se você tem medo de alguém, você não a respeita. Assim que você tem a primeira oportunidade, ou se você acontece alguma coisa, você não se importa. O medo, ele tem uma raiz diferente. O temor, não. O temor vamos dar o exemplo do pai. Aquele pai que ele é amoroso, ele faz tudo que você precisa, mas ele é rígido, ele te corrige, porque ele te ama. Então você tem uma junção de um amor profundo, de temor, eu temo as consequências dos meus atos, e de medo de decepcioná-lo por causa do meu amor. É isso que é colocar Deus no centro. Trazendo para as minhas experiências, tá? Para ficar mais prático para vocês. Eu amo a Deus de uma maneira que, para mim, ele é o ar que eu respiro. Eu não consigo passar nenhum momento do meu dia sem pensar nele. Então, absolutamente nada que eu faço, eu não ponho ele ali para jogar luz e para eu trazer ao meu consciente e para relembrar a palavra para saber se aquilo condiz com ele ou não. É um amor. Eu tenho muito temor de fazer coisas que não agradam a Deus. Não só porque eu não quero decepcionar ele, e o Espírito Santo que habita em mim e faz tudo o que eu faço comigo, mas também eu tenho medo das consequências. Não dele, mas eu sei que quem vai sentir na pele e vai doer em mim os meus erros, os meus desvios, as minhas decisões impensadas e imprudentes. Então você entende que é uma junção desses elementos? Eu amo e eu não quero decepcionar porque eu amo. Você não quer decepcionar quem você ama. Você quer agradar quem você ama. Você quer servir quem você ama. Você quer viver uma vida amistosa, de paz. É paz com Deus. Mas você também teme as consequências. E você sabe que a junção de tudo isso é o temor a Deus, que é o que vai te trazer esta sabedoria. Que é o que vai te motivar a buscar a palavra, a buscar a santidade, a se aprofundar com Deus. Ok? Então, a linguagem religiosa, ela se resume muitas vezes em doutrinas, em regrinhas e numa bandeira de instituição. É um problema. Isso é um problema, tá? O que eu mais vejo, escancaradamente, pessoas que, porque tem uma religião e seguem ali alguns checklists, acham que tá tudo bem. Pra mim, essa é a forma mais ardilosa do maligno nos enganar. Amém? Opa, vamos lá? Pra terminar, gente. Vamos terminar aqui. Agora você vai olhar para a sua vida e vai se perguntar qual a dor que você está vivendo hoje que você poderia ter evitado. Espera aí que eu vou fechar só a cortina aqui, porque tá batendo sol em mim. Aí. Vamos lá, então. Você vai se perguntar agora, olhar para você e olhar para as aflições da sua vida neste momento. Porque é importante você fazer isso na prática, para que isso enraize no seu entendimento. Se eu tivesse seguido o que eu sei que seria da vontade de Deus, se eu tivesse esperado, se eu tivesse não sido imprudente, se eu não tivesse sido impulsivo, se eu não tivesse agido na raiva, se eu não tivesse agido com as minhas emoções à flor da pele, você sabe aí, você olha aí pro teu BO. Se eu tivesse ido lá antes e feito como Deus queria que eu fizesse, qual dor agora você não estaria sentindo? Aconteceu? Aprende a lição, vive as consequências e retira o aprendizado disso, tá? Olha para dentro e enraiza este conhecimento, este entendimento. E na próxima vez que você for tomar suas decisões, não esquece de buscar a Deus, de buscar conselhos que partem do Senhor, tá? E a última pergunta. Neste momento em que você todos os dias toma decisões, nós tomamos milhares e milhares e milhares de decisões por dia. E algumas decisões, elas são realmente decisões de critério de vida, tá? Existem coisas que parecem pequenas, existem coisas que são grandes, mas a junção, o acúmulo das nossas decisões determinam o destino da nossa vida. Nesse momento, as suas decisões, elas estão
sendo guiadas pela sabedoria de Deus, que você está no temor ao Senhor, buscando, discernindo, esperando, ou elas estão vindo da sua reação às circunstâncias. Por quê? Existe a sabedoria de Deus que te impede de reagir. E a tua reação explosiva, momentânea, com base em sentimento e emoções, que faz você meter o pé pelas mãos, que cede ao pecado, que faz você falar coisa que se arrepende, fazer coisa que se arrepende, que faz você não fazer coisas que deveriam ser feitas. Então, o que acontece? A vida, ela nos apresenta coisas e a gente reage, a gente sente raiva, medo, existem traumas que são engatilhados ali, ou a gente está muito feliz, muito eufórico, chega na segunda-feira e fala, eu vou mudar tudo, e não muda nada. Entendeu? Então, assim, reação. A vida acontece e eu reajo. É igual animal. Animal faz assim. O animalzinho, ele vai reagindo. Você quem tem bichinho aqui sabe, o cachorrinho. O dia vai acontecendo e ele vai reagindo ao dia. Nós não podemos ser igual aos animais, gente. Sair reagindo aos acontecimentos do dia sem critério, tá? Não dá certo. Nós não podemos. Essa posição para nós que somos adultos, temos responsabilidades e temos que prestar contas dos nossos atos. E em nós dói muito os nossos erros. Nós precisamos, então, não reagir mais à vida dessa maneira. E a sabedoria te ensina a não reagir, a olhar, parar, observar teu sentimento, observar a situação, esperar, entender, e aí você vai saber, eu devo reagir? O silêncio é poderosíssimo, o silêncio é uma das maiores forças que existem. Você não fazer nada. Cara, se tem um poder que existe é você ficar em silêncio e não fazer nada, não reagir, não debater, entendeu? Se tem uma coisa que a sabedoria nos ensina é fechar a nossa boca. Se tem uma coisa que ela nos ensina é sentir e você sente, mas você não é refém da reação. Você sente, mas você domina a sua reação. Por dentro você tá ali, ó, explodindo. Mas por fora você tá impávido colosso. Pleno. A situação tá pipocando ali, você tá de boa. Por dentro você queria sair metendo o pé em tudo, mas você não faz nada. Cara, o tanto de BO que você previne. Entendeu? Tá ali com os filhos, com o maridão, com a esposa, e você é uma paz. Ninguém nem consegue causar dano em você, porque você não reage. Isso é poder. Poder não é reagir. Poder não é força descompensada. Poder não é você ir lá e gritar e falar e fazer e acontecer. Poder é você sentir tudo e dominar sobre seus sentimentos. Sensacional. Eu adoro. Adoro quando a sabedoria me permite viver esta realidade na vida prática, tá? E aí, queridos, vamos agora falar um pouquinho só sobre a questão de Jesus, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, ela se apresenta como o Espírito. O Espírito é do nosso Senhor Jesus, que falou, eu vou ir, eu vou subir, mas eu vou enviar um Consolador. Por quê? Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês estão bem perdidinhos aqui. Né? Até que o Espírito não desceu, os apóstolos estavam, não estamos entendendo nada. Jesus ensinava aqui e eles ficavam assim, ó. Então, presta atenção. O Espírito é a chave. O Espírito que Jesus nos enviou para não nos deixar órfãos. Presta atenção, até que Jesus estava ensinando os apóstolos, ensinando seus discípulos, eles não estavam entendendo a mensagem. Porque ela é oculta para quem está sem o Espírito Santo. Essa sabedoria plena de você ter... Cara, de você olhar para as coisas com os olhos do alto, não vem dos homens, não é tua essa capacidade, este poder não sai de ninguém daqui, não é desta terra esse poder. Isso não provém do reino dos homens, isso é do reino de Deus. Desceu. Pentecostes. Eu vou mandar o Espírito do alto, ele vai revestir vocês de poder. E esse é o poder. É um poder que os homens que não em relação com o Espírito, recebendo esses ensinamentos, não têm.
O que o mundo faz? O mundo reage. O mundo segue os seus impulsos, o mundo segue as suas vontades. Os que estão sendo guiados pelo Espírito Santo têm o poder de dominar sobre si mesmos e discernir todas as coisas com base neste que desceu, neste conhecimento que provém dele. Ok? Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O seu Espírito nos convence disso e o seu Espírito nos ensina a viver uma realidade que faz a gente chegar na verdade, que a gente persevera no caminho e que a gente alcança a vida boa, perfeita, agradável à vontade de Deus. Então, vamos lá. Tudo isso, toda a questão da religião principalmente, você pode decorar a Bíblia. Você pode saber todas as regras, você pode seguir todos os usos e costumes, você pode seguir todas as doutrinas, você pode fazer tudo sem o Espírito. Não adianta nada. Você conhece uma pessoa que fala da Bíblia de cor, mas a vida dela é um caos? Você conhece pessoas religiosas que vivem com a Bíblia embaixo do braço, estão dentro das igrejas pregando, mas você olha, a família tá colapsando, a vida é um caos, a vida financeira tá caótica, deve pra todo mundo, tá com nome sujo, tem processo, o casamento tá acabando, os filhos perdidos e a pessoa descompensada, mas tá lá na igreja. Decorou, prega perfeitamente. As pessoas se convertem com a pregação dele. Essa é a questão. Existe uma diferença do Espírito Santo te usar e o Espírito Santo ser aquele que você se relaciona de forma prática na sua vida. E ele transforma a sua vida de dentro para fora. Eu posso estar aqui, queridos, falando de Deus e ele me usar poderosamente. E eu posso sair daqui e a minha vida tá um caos. Porque eu não trago ele para a minha vida prática, na verdade. Eu falo dele. E eu falar dele, ele se move, porque o Espírito se move quando a palavra é pregada. Mas na nossa vida, o Espírito se move quando a palavra é vivida. Por isso que você pode falar lindamente de Deus, você pode postar versículos na internet, você pode fazer o que for, você pode ter a religião que for, fazer os rituais, as doutrinas e tudo. Você pode fazer tudo, mas a palavra, o evangelho se move quando é pregado. Amém. Sempre. Mas na sua vida e na minha vida é quando é vivida. Você pode ouvir a palavra e decorar, saber, conhecer, repetir, e ele se mover porque você decorou, adquiriu conhecimento e repetiu. Mas você não leva essa realidade para dentro da sua casa. Porque a palavra na sua casa ela tem que ser vivida e não falada. Tem muita gente aqui e nas igrejas e nas ruas e na internet falando de Deus, mas não leva essa realidade para a vida prática. Por isso que não tem coerência. Por isso que a vida prática e o que se fala não bate. E se tem uma coisa que as pessoas passam a desrespeitar quando elas têm acesso, é uma vida prática que não condiz com a narrativa. Como que você vai respeitar alguém que ensina sobre casamento se o casamento da pessoa é um caos, tem adultério, o cara bate na esposa, a esposa é uma infeliz, uma coitada, não tem condição. Como é que você vai respeitar um líder para te guiar na sua vida espiritual e o cara é cheio de dívida, tá com o nome sujo, tem processo, está com a vida caótica, passa a perna nos funcionários, entendeu? Como é que você vai acreditar e dar relevância para algo que na prática não condiz? A gente não consegue. O ser humano, ele tem repulsa a essa incoerência de falar e viver. Por isso que parecer ser não sustenta a longo prazo. Somente ser sustenta a longo prazo. Por isso que você vê impérios crescendo e se desenvolvendo e caindo tão rápido e caindo tão feio. Porque se você não for o que você prega, uma hora a verdade aparece. Se você não for o que você prega,
Você prega com a boca, mas chega na vida prática e a sua vida não reflete isso. E é exatamente isso que Jesus fala. Eu vou dizer, eu não te conheço. Porque você falou de mim, mas você não viveu comigo. Por isso que falar de Deus, conhecer a Deus, decorar a Bíblia, saber os versículos, saber a doutrina, conhecer toda a história, conhecer tudo, não adianta nada. É viver a palavra. É viver na prática. É você realmente comprovar na sua vida que funciona. Como que eu posso pregar uma palavra, falar que ela vai mudar a sua vida, sendo que eu não posso falar que ela mudou a minha? Como é que eu posso falar que Deus vai salvar o teu casamento, sendo que a palavra não salvou? Não tem coerência, queridos, não tem coerência. Tem que viver. Amém? Então, o seu maior inimigo nós temos muitos, mas trazendo para este contexto, teu maior inimigo é rejeitar a sabedoria de Deus, porque é rejeitar, trazer a palavra para a sua vida prática. E a gente está se contentando de ter uma vida de ouvir falar, de ser fã, de seguir. Nós trazemos a imagem de Deus como se ele fosse qualquer outra figura. Nós não podemos conhecer a Deus de ouvir falar. Nós não podemos conhecer a Deus só de seguir, de ter uma religião. Nós temos que viver a vida prática com Ele. E aí Ele vai transformar a sua vida. Isso não tenho sombra de dúvidas. Completamente. Orem comigo para que o Senhor nos ensine a encontrar a sabedoria dEle, ok? E não a dos homens. Papai, estamos aqui, Senhor. Eu apresento, Senhor, todos os que estão aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor resplandeça a sua glória sobre eles, papai, que eles possam, Senhor, acessar a sua verdadeira e única sabedoria, que o seu Espírito, Senhor, os guie, os direcione, os ensine, os guarde, que eles não tenham dúvida, Senhor, da sua voz operando na vida deles. Pai, use todas as circunstâncias para que fale com eles, Senhor, fale com eles através do Espírito que habita neles, fale com eles através dos seus filhos, fale com eles através das suas mensagens, da sua palavra, Senhor, que eles possam, papai, então, seguir na sua direção, nos seus caminhos e na sua vontade. Senhor, não permita que a gente se desvie, não permita que a gente caia, não permita que a gente se perca, Senhor, mas nos mantenha na tua boa, perfeita e agradável vontade, papai. Senhor, no nome de Jesus, guarde-nos de todo o mal, de todas as armadilhas do maligno, e que o Senhor, papai, nos mostre o que é a tua vontade. Não permita que a gente tome decisões impulsivas. Pai, nos ensine a não reagir à vida. Nos ensine a ser sábios, Senhor. Nos ensine, papai, a sermos trabalhadores e filhos posicionados, Senhor, para que a gente possa fazer a tua vontade, trabalhar e estarmos satisfeitos e contentes com o nosso servir aqui, papai. Guarde as nossas casas, as nossas famílias. No nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.